Salve, salve! Thiago e Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva. E esse vídeo é meio que complementando o vídeo que eu fiz sobre a medição da temperatura na testa pelos termômetros de infravermelho e assuntos relacionados. Primeiro, quero deixar claro que a intenção nenhuma é criar polêmica. Pelo contrário, é desmistificar as questões que a gente ainda não tem muita certeza do que se trata, né? Quando a gente faz isso com espírito de questionamento, né? Com respeito, ao mesmo tempo com profundidade e com conhecimento das pesquisas, né? A gente consegue encontrar respostas muito mais satisfatórias, né? Um erro que acontece comumente é quando as pessoas começam a questionar, elas são chamadas de rebeldes ou são chamadas de conspiradores. Eu vejo isso uma reação, né? Uma forma assim que não convida ao diálogo, não convida à conversa. Ela simplesmente taxa, coloca um pré-conceito sobre, aquele lá é rebelde, aquele lá é conspirador. E a gente fica sem dar profundidade nessas discussões importantes. No vídeo anterior eu falava dessa questão do termômetro e eu agradeço todos os comentários que foram feitos aí, acho que são todos muito válidos, né? O que eu percebo também é que quando a gente questiona com o espírito de eles estão contra nós, a gente está sendo contraprodutivo ao que a gente quer realmente, que é descobrir o fundamento das coisas, né? Então eu vou levantar uma situação também questionável, longe de mim estar querendo criar polêmica, de novo, só querer encontrar realmente o embasamento em cima de fatos daquilo que a gente está vendo hoje propagado na mídia. Primeira questão é que não se fala mais em mortes de nenhum tipo, a não ser da morte causada pelo tal vírus. Isso é questionável, porque é como se a nossa atenção tivesse sido toda voltada para esse vírus em específico e a gente está negando agora milhões de causas de morte que acontecem no dia a dia, né? E agora a bola da vez está em cima dessa campanha. Então eu questiono por que isso. Inclusive isso também é algo a ser questionado, porque nos Estados Unidos vazou essa informação de que os hospitais eles recebiam certos incentivos para cada certificado emitido em nome do tal vírus. Então, espera um pouquinho. Se existe um incentivo financeiro para você colocar ali no atestado de óbito que a morte foi para esse fim, por essa causa, desculpa, deixa a questão um pouco questionável, concordam? E agora eu estava conversando com a minha vizinha e ela falou, não, mas esse número de mortes, não sei o que. Eu falei, mas espera um pouquinho, você já questionou que ninguém fala mais o número de mortes de acidentes de carro, ninguém fala mais de número de mortes por, sei lá, enfim, e todo mundo só fala disso. Então eu questiono, por quê? Primeiro questionamento. O segundo questionamento que eu percebo é que por essa campanha, né, instalada em todos os canais de mídia e enfim, todo mundo só fala disso, as pessoas ficaram num estado de medo. Hoje eu falava com uma aluna de manhã, ela falou, eu tenho muito medo deste vírus. E eu disse para ela, então, olha, quanto mais medo você tem, mais o seu sistema imunológico fica vulnerável a qualquer vírus, não é só esse, né? Qualquer vírus, qualquer situação, quanto mais em medo, mais radicais livres a gente vai liberar, mais hormônios de estresse a gente vai liberar e isso vai abaixar a nossa vitalidade, a nossa imunidade. Então, veja, é uma campanha que vem, entre aspas, para nos informar do perigo lá fora, só que está sendo contraprodutiva. Está deixando as pessoas cada vez mais em reatividade, sem poder realmente responder. Por quê? Assim, ele age no nosso cérebro reptiliano, no nosso cérebro mais instintivo. E quando a gente tem uma situação de medo, a gente não consegue raciocinar direito. Quando a gente não raciocina direito usando a razão, a gente fica susceptível a, enfim, qualquer influência que venha de autoridade. Tipo, nós sabemos o que está acontecendo, os números são esses, nós sabemos o que é melhor para você. E a última coisa que eu quero questionar é que em todos os momentos sempre foi falado como evitar, como evitar, como evitar. Muito pouco tem sido falado em como se fortalecer. E eu vou agora parafrasear o Dr. Bruce Lipton,
que faz uma colocação muito interessante. Ele fala, olha, de fato, essa espécie de coronavírus, desse vírus específico, ela é nova. Então nós não temos ainda a imunidade para ela. E como é que a gente consegue a imunidade? Pegando, né? Então é a forma que a gente cria imunidade para os vírus de H1N1, gripe suína, gripe aviária e tudo mais. Então tudo funciona no sistema imunológico dessa forma. O sistema imunológico é desafiado e ele cria então a imunidade que ele ainda não tinha. Agora tem sido falado muito em campanhas de vacina. Só que detalhe, essa vacina que tem sido falada em alguns países, ela pode ser colocada como algo obrigatório. Ou seja, de repente, por motivo que eu ainda não entendi, e por isso eu questiono, por que nós estamos negligenciando a nossa capacidade, a capacidade do nosso sistema imunológico de criar a imunidade necessária para combater o tal vírus. Por quê? Claro, tem pessoas que estão mais frágeis, que têm o sistema imunológico mais debilitado, e essas pessoas devem então fortalecer o seu sistema imunológico. Agora, a campanha dessa vacina em questão, ou das vacinas em questão, a gente sabe que está ferindo vários protocolos de segurança, né? Ela não está tendo todo a bateria de testes que é feito primeiro nos animais, para depois, então, ser liberada para os seres humanos. Ela está cortando o caminho. Por quê? Então, são só questionamentos, pessoal, não tenho respostas. As respostas que eu tenho é no que eu estou fazendo no dia a dia, e eu venho, na medida do possível, compartilhando com vocês aqui as minhas dicas de saúde, dicas de alimentação, de respiração e tudo mais. Então, de novo, é um vídeo que faz a gente questionar, para que a gente também não seja levado por mais uma onda de paixão, né? E aí dizer, não, eles estão contra nós. Não existe isso, contra nós e eles, né? Só que existem sim alguns fatos velados, alguns fatos que eu e você não temos acesso de fato à fidedignidade das campanhas, ou seja, o motivo pelas quais elas estão acontecendo da forma que elas estão acontecendo. Nós não sabemos de fato se os números são esses mesmos ou em que situação, se os testes realmente são tão precisos assim como tem sido falado, porque eu já vi várias outras pesquisas que os testes para o tal vírus não são precisos. Desculpa não chegar aqui com respostas, mas eu acho que é muito mais saudável nós termos o espírito inquisidor e numa boa, questionar tranquilo, sem alarde, sem criar polêmica, mas manter sim a serenidade e a profundidade nas nossas questões. Agradeço a sua presença, a sua atenção. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Dá um joinha, porque se você achou isso interessante, talvez seja interessante chegar em outras pessoas. E estamos juntos. Gratidão.